E Paulinha, o ex-presidente Lula afirmou que é preciso regulamentar as redes sociais. Ele já tinha falado sobre a regulação da mídia e agora também está focando um pouco nesse tema da internet, né, Paulinha? Que é bastante polêmico e que atrai aí muitos ataques ao Lula, porque essa questão de regular a mídia é meio que um consenso de que não funciona. Mas o Lula insiste. E agora a questão das redes sociais, numa entrevista ao Grupo Socialista e Democrata do Parlamento Europeu, o Lula disse o seguinte, vamos conferir. No Brasil, nós temos um presidente que conta 5 mentiras por dia através das redes sociais. Então, eu acho, mas isso não nega a democracia. Isso só nos alimenta da necessidade de vivermos mais democraticamente, porque nós vamos ter que regulamentar as redes sociais, nós vamos ter que regulamentar a internet, vamos ter que colocar um parâmetro. Uma coisa é você utilizar o meio de comunicação para você informar, para você educar. Outra coisa é para fazer maldade. Outra coisa é para contar mentiras. Outra coisa é para causar prejuízo à sociedade, não. Tá, então essa primeira fala do ex-presidente Lula falando sobre a necessidade de regulamentar as redes sociais no país, ele que já falou sobre regulamentação de mídia e deu muita polêmica também, e falando que é preciso evitar maldade na internet. A gente vai debater muito mais sobre isso aqui no Morning Show, a gente falando sobre este assunto do ex-presidente Lula e a regulamentação das redes sociais, né, Paulinha? Exatamente. Tem mais uma fala do Lula que causou polêmica também, né? Isso, nessa entrevista ao Grupo Socialista e Democrata do Parlamento Europeu, o Lula também falou sobre a questão do pagamento de impostos por essas Big Techs. Vamos conferir. Hoje, por exemplo, você tem o pessoal, sabe, que são os donos dos aplicativos no mundo inteiro, não paga nem imposto, estão quase todos em paraísos fiscais. Ganha uma fortuna e não paga sequer imposto em nenhum estado. Não paga no Brasil, não paga na Espanha, não paga na Itália, não paga na África do Sul. Ou seja, não é possível. Essa gente tem que ter responsabilidade. E essa gente precisa ter responsabilidade para não permitir que a maldade seja veiculada para causar mal às pessoas. Você pega a internet e você vê pessoas orientando a outra para se matar. Você pega ensinando a fazer muitas maldades, que isso tem que ser proibida, e os donos dos aplicativos é que tem que tomar conta disso. Portanto, eu acho que a esquerda não tem que ter medo de debater esses temas, por mais difíceis que eles pareçam. A solução é o debate e a solução é a saída democrática. Debate e saída democrática agora no Morning Show, fazendo comentário. Olha lá, Adriles, já não Tava babando aqui de ódio. Antes, Adriles, eu quero falar com o Joel, porque enquanto o Lula falava, o Joel falou assim, isso tá é certo, verdade. é uma coisa verdadeira. Tá certo. O que é verdade, Joel? Tinha um ponto verdadeiro ali. Empresas, grandes empresas com donos bilionários que atuam no nosso país, atuam em todos os países do mundo, lucram muito nesses países, mas pagam imposto de paraíso fiscal. Pagam quase nada de imposto. O que isso resulta na prática? Eu, Adriles, Zoe, pagamos mais impostos para que esses bilionários internacionais que lucram aqui no Brasil paguem menos. Isso não está certo. Isso tem que mudar, mas não é só a pauta do Lula. Olha o aceninho. A verdade, quando o Bolsonaro diz uma verdade, eu sou o primeiro a reconhecer. Quando o Bolsonaro diz a verdade, sou o primeiro. Quando o Lula diz sou o primeiro, sem problema nenhum. Agora vamos ao que interessa, no outro ponto. O preocupante O outro mesmo, ponto. O outro ponto que é preocupante. O Lula, ele não está propondo, como ele diz, o debate, o diálogo. Ele está numa campanha de revanche. Uma campanha de revanche contra quem ele vê como sendo os responsáveis pela sua derrota, pela sua prisão, e que ele agora quer se vingar. São a imprensa, ele sempre fala de uma regulação da imprensa. Todo país do nosso continente que entrou nesse barco, a gente viu o que aconteceu. A gente viu não mais liberdade de imprensa, mais pluralismo. A gente viu uma imprensa de diversos satélites do próprio governo, como na Venezuela, um monte de canais de mídia ligados ao governo crescendo e imprensa independente sendo perseguida e fechada. Na Argentina, vimos a mesma coisa. Em Cuba nem se fala, nem existe mais nenhum tipo de liberdade de imprensa há muitas décadas lá em Cuba. Todos os países que vão pela via da regulamentação da imprensa vão na mesma direção. Isso aí. Assim como o objetivo dele para a regulação das mídias sociais vai na mesma direção. Silenciar a possibilidade
de independência e de crítica. Existem problemas na imprensa? É óbvio que existem. Existem problemas nas redes sociais? É evidente que existe. É evidente que não é bom quando alguém usa as redes sociais para espalhar fake news. A solução, contudo, não é um plano de governo que vai enquadrar as redes sociais e regulamentá-las para dizer o que pode ou não pode ser dito. Zoe, você conhece bem essa história lá em Cuba, né? Pois é, e mais uma vez eu falo, a louca do socialismo aqui, que só fala de socialismo. Pois então, a entrevista que o Lula concedeu, para onde foi, Paulinha? Foi para... a Zoe ficou intrigada com o nome Grupo europeu, né? Socialista e Democrata do Parlamento Europeu. Ela ficou preocupada. Essa regulamentação das redes sociais vai censurar a liberdade de expressão das pessoas? Mas é óbvio, não existe meia democracia, metade democracia, metade liberdade. Não existe. É liberdade e democracia. Se o projeto do Lula for implementado, a liberdade de imprensa, a liberdade individual vai acabar. Vão calar minha boca, vão calar nossa boca aqui, não vamos poder comentar sobre mais nada. E está muito claro, cada vez mais claro, o que o Lula quer que o Brasil se torne. Tem vários vídeos dele elogiando a forma que o Chávez fez. Aí temos o nosso vizinho aqui do lado, a Venezuela, que foi pelo mesmo caminho aí de Cuba e de outros, da Nicarágua, por exemplo, e o Brasil também indo nessa linha, não só com o Lula, mas com o STF, que já está tentando calar a boca de várias pessoas. Então, se o Lula chegar ao poder ano que vem, pode ter certeza que todos os veículos de comunicação, incluindo nós aqui, debatedores, vamos estar sendo censurados e só falando o que agrada ao governo, que será o do PT. Agora, Drilis, o Lula diz que essa regulamentação das redes sociais é para tentar acabar com a maldade na internet. Como é que se acaba com a maldade na internet? Acabar com a maldade e evitar fake news, evitar informação falsa, é dizer a verdade. A verdade que Lula foi o maior criminoso da história da República. Verdade essa sufocada por líderes mundiais e, em grande medida, até por a imprensa internacional que corrobora a mentira e que corrobora uma versão progressista dos fatos, que é corroborada também pelas redes sociais. Então, Lula não precisa se preocupar em regular redes sociais ou regular a mídia. Sabe por quê? Por que ninguém se preocupa tanto assim quando o Lula fala? Porque a grande mídia já é, em grande medida, capacho do Lula. Nossa, ela é petista, ela é progressista, ela é pró-Lula, porque ela exatamente hoje está se transformando numa emissora. Fez campanha aberta até ontem. Sabe por quê? Ela se contrapõe, ela tem um ódio tão visceral à figura do Bolsonaro, esse inimigo número 1 das hostes pseudo-progressistas mundiais, que transforma Lula no eventual, subliminarmente, Marte do povo. Então é essa fake news que está sendo propagada não só no Brasil, como no mundo. Não é à toa que Lula tem grandes índices de aceitação e de voto, um homem que foi um criminoso condenado por 3 instâncias, por uma dezena de juízes. Então existe nessa ordem vigente globalista já uma tentativa, não precisa preocupar, Lula, das próprias redes sociais de demonizarem opiniões conservadoras, de expulsarem o próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixando até o Talibã falar em nome da liberdade. O que aconteceu em 2018 e nas outras eleições também do Trump, em outras do Erdogan e outros líderes conservadores pelo mundo, é que as redes sociais se transformaram em plataformas livres, que eventualmente deram voz a uma população gigantescamente abafada de conservadores, não só no Brasil, como no mundo. Agora essa autorregulação, cuidado com que você caiu. Deixa eu falar, Joel, ditador de direita. Essa autorregulação de redes sociais, de quererem dizer o que é ou não verdade, de acordo com o princípio ideológico de apologia a uma opinião única, quer seja identitária, quer seja ecológica, quer seja sanitária, está transformando o mundo novamente numa possibilidade de censura mundial. E Lula só vai aplaudir isso. E para a eleição do ano que vem, ele quer exatamente endossar e ratificar esse tipo de censura esta que o transforma aos olhos internacionais num Marte, quando ele é simplesmente o maior criminoso do Brasil vivo. Joel, a imprensa é petista? A fala do Adrilles mostrou o grande risco da posição de direita, que acaba ficando muito estridente. Para defender uma coisa verdadeira, a liberdade de expressão, ele acabou louvando pessoas à direita, como Erdogan, que está se tornando o ditador da Turquia, como um símbolo da liberdade de expressão. Ele está perseguindo a liberdade de imprensa ali. Ele está destruindo a liberdade de imprensa.
imprensa ali da mesma forma que um bolivariano faz na América Latina. Então aquilo não é um fenômeno da liberdade de expressão, nada disso. Tem um fenômeno. É um governo autoritário e populista que persegue e está acabando com a liberdade de expressão na Turquia, que sempre foi difícil. Esse é o risco. O próprio Boris Johnson da Inglaterra. Na Hungria acontece a mesma coisa, o mesmo processo. Então não achem que é só um risco da esquerda. A direita também está limitando a liberdade de expressão aqui ou não? Até agora não, assim como a Dilma também não limitou. Quem está limitando a liberdade de expressão é as redes sociais. Até agora não, como a Dilma. Até agora não, assim como a Dilma. Mas a Dilma é louvada pela imprensa. O que o Bolsonaro faz, que é condenável, é o ataque pessoal a jornalistas. Isso é criminoso. Ele espalhou que uma jornalista... Ele é chamado de genocida. Mentira, ele não falou isso. Ele espalhou que uma jornalista... Eu tô querendo falar. Não falou isso. Então o que ele faz é grave também, mas ele não chegou a cercear. Ele não chegou a cercear, mas ele faz coisas graves. Faz coisas graves. Agora, tem muito ditador de direita que faz igualzinho de esquerda. Abram os olhos. Você tá levando a discussão um não justifica o outro. O que mais me preocupa não é a fala do Lula. O que mais me preocupa é a reação das autoridades no Brasil. Se fosse isso aqui uma democracia plena, se a gente vivesse numa democracia plena, não aconteceria isso, do Lula falar e sair ileso, sem nada, sem processo, se fosse o Bolsonaro sem ineligibilidade, nada. O Lula pode ir saindo, difamando o Brasil para o resto do mundo, ficar falando preso ou não, processado, por ameaça à democracia, à liberdade. Isso aí, é engraçado. Essa fala dele tinha que estar em processo. Numa democracia de verdade, numa democracia sólida, isso não aconteceria. Isso é muito preocupante. Mas o que a fala dele é a reação das autoridades ao não fazerem nada para uma pessoa que tem grandes chances de ganhar a eleição ano que vem, porque ele sim corre risco de se eleger ano que vem. Vamos aprofundar esse assunto, então, sobre as eleições do ano que vem, a possibilidade do ex-presidente Lula vencer as eleições e o que ele faria caso seja eleito com essas questões da mídia e também da regulamentação da internet. Nós estamos debatendo justamente isso agora às 11h04 aqui no Morning Show, essa regulamentação das redes sociais. Adriles Jorge, se Lula for eleito ano que vem, ele vai conseguir regulamentar a mídia e a internet? Olha, o Lula, ele não precisa regulamentar aquilo que já está a serviço dele. Existe um exército de estagiárias de cabelo azul que são eventualmente... estagiária do cabelo azul. São eventualmente fanáticas. Não pode eleger que não muda nada. Então pode eleger que não muda nada. Eventualmente fanáticas pela persona de um líder comunitário, um líder operário. Elas têm influência, Adriles? Elas resolvem tudo. Elas cerceiam, elas perseguem de acordo com esse princípio pseudo-progressista. Alguma estagiária te negou um date, por acaso? Alguma estagiária disse não pra você? A grande mídia brasileira é eivada de estudantes de comunicação. Entendi. Eu fui um estudante de comunicação. Tentaram me doutrinar e não conseguiram. Mas a grossa maioria é doutrinada e vai lá e vira militante. A militância apoia Lula. Então, o que o Lula pode fazer no eventual segundo governo dele é fazer a ditadura perfeita. Porque ele vai ter o STF fisiológico, vai ter os partidos corruptos fisiológicos que vão ganhar dinheiro novamente da corrupção e vai ter todo um establishment de mídia, de redes sociais que vão aplaudi-lo. Já aplaudem hoje ele como mártir internacional. Então é a ditadura perfeita. Imagine... Foi tratado como chefe de Estado lá na Europa. Exatamente. O grande bandido é tratado como um chefe de Estado no mundo. É globalismo, meu filho. Imagine se Bolsonaro falasse. Imagine Joelzinho. Vai, acabou, vai. Passa pra Zoe. Já ouvimos. Vai, encerra. Eu só quero estar falando hoje. Vamos organizar aqui, o Adriles encerra e em seguida a Zoe. Imagine se Bolsonaro falasse em regular a mídia e regular redes sociais. Ele estaria preso. Lula é louvado e silenciado porque as redes sociais e a grande mídia aplaude o futuro ditador e bandido Luiz Inácio. Boa, fera. Zoe. Adriles, em Cuba aconteceu isso, o Fidel conseguiu poder, grande parte, graças à imprensa que estava do lado dele, inventando assassinatos, colocando nas costas do Batista. E quando o Fidel tomou poder, muitos jornalistas caíram na real e falaram, meu Deus, a gente ajudou a levantar um monstro. Sei. Tanto que a maior revista de Cuba, o dono teve que fugir de Cuba e ficar na Venezuela, acredito que foi na Venezuela, se exiliou lá, por quê? Porque o Fidel fechou
a revista dele e agradeceu o apoio dele dessa forma. E ele se exiliou na Venezuela um tempo depois, se suicidou porque não aguentou de remorso e fez uma carta confessando tudo o que a mídia tinha inventado, colocado mortes nas costas do Batista para ajudar a colocar o Fidel no poder. Então, esses militantes dos jornais daqui do Brasil, eles ainda não caíram na real de que quando a ditadura é implementada, a boca deles também é calada. Mesmo eles tendo ajudado os ditadores, porque o ditador te agradece dessa forma, ele retribui assim, calando a tua boca, porque eles não são leais a ninguém, eles são leais aos bolsos deles e ao poder. Joel, rapidinho, porque, Paulinha, esse debate realmente ele é muito importante e ele remete a alguns outros assuntos que nós já tivemos. Por exemplo, o ex-presidente Donald Trump, nos Estados Unidos, também quando ele teve lá alguns tweets dele sinalizados pelo Twitter, ele assinou um decreto lá para proibir, né, que as redes sociais tivessem essa proteção daquilo que são colocados pelos usuários nas redes sociais. Você acha que esse é um caminho de regulamentar as redes sociais? Você acha que isso evitaria, por exemplo, isso faria com que essas plataformas agissem mais e evitaria essas mensagens de ódio na internet, essas fake news? O que você pensa sobre isso? Gente, pensa, a plataforma, na verdade, ela gostaria de não regulamentar nada, como era no começo. Sim. Do tipo, sou uma plataforma. O que as pessoas falam, eles que respondam por isso. E assina o termo, né? Só que com o tempo passou-se a dizer, não, peraí, tudo bem, vocês são uma plataforma, então vocês têm uma responsabilidade, vocês precisam fazer alguma coisa, por exemplo, quando alguém vai lá e faz uma fala criminosa, incita ali o suicídio, por exemplo, coisas que vocês não podem deixar passar, vocês não podem deixar ter isso na sua plataforma. Então, esse é o grande debate. Tudo bem, a gente não vai deixar ter, mas não vai deixar ter o quê? Quem é que define, né? Quando fala, não pode ter mentiras, quem é que define o que é ou o que não é mentira? Parece simples, porque você fala, o fato define, mas e a opinião? Então, assim, é um lugar complexo. O que eu acho que falta muito, e esse é o consenso, é a transparência. A transparência e esses termos valerem para todo mundo, né? O que vale para o presidente dos Estados Unidos, vale para o cara da Al-Qaeda, vale para o cidadão comum, porque todo mundo assina o mesmo termo para aderir a uma rede social. Mas o termo é vago. E por que é diferente dependendo da pessoa? Por que é aplicado de forma diferente para cada pessoa? Eu acho que esse era um ponto que, se eles já começassem por aí, já melhoraria muito a situação. E aí, Joel, quem é que define isso e qual que é a responsabilidade, então, das plataformas e também dos usuários? Pois o caminho é justamente, eu vejo assim, das plataformas que já perceberam, já se conscientizaram que não pode ser o absoluto vale tudo, senão a gente está inventando mentiras, caluniando pesadamente pessoas sofrem, pessoas são massacradas, pessoas tomam atitudes que até levam à morte na pandemia, a gente viu isso acontecendo inclusive, então elas se conscientizaram que não pode ser o vale tudo. Mas precisa vir uma regulamentação das próprias plataformas, o que dá espaço, inclusive, para a liberdade de diferentes formas de regulamentação. De como é que a gente vai construir cada uma o espaço da convivência e do diálogo aqui dentro. Isso tem sido feito com erros e acertos. Tá? O maior erro, acho que é o que a Paulinha levantou. Ainda é feito sem nenhuma transparência esse processo das plataformas de tirar ou não tirar a conta de alguém. O Facebook mesmo criou um órgão independente que acabou de, isso foi interessante, acabou de dizer para o próprio Facebook, não, vocês não podem banir o Trump para sempre, vocês têm que ter prazo, por exemplo, para banir o Trump pelas violações que ele trouxe. Então, acho que as plataformas estão descobrindo, ainda é um processo de acertos e erros evolutivo, acho que a gente está vendo isso, mas vamos voltar para o mundo real, gente. Imprensa petista no Brasil? Não tem ninguém petista na imprensa brasileira. É que vocês não sabem, Adriles, você não lê jornal, é por isso que você não sabe. Sabe por quê? Deixa eu terminar, Vini, deixa eu terminar. Você não lê jornal. Sabe por quê? Não lê jornal. Com petista de jornal. O Adriles acha que o repórter ser petista. O Adriles acha que o repórter ser petista. Redações de jornal. O Adriles acha aqui na Jovem Pan. Deixa eu falar. Isso, a Jovem Pan é petista pro Adriles. Na redação. Pra você, ele é petista. A Jovem Pan não é. Você acabou de provar meu ponto.
ponto, Adriles. Deixa eu falar uma frase inteira. Deixa eu falar uma frase inteira. O fato de existir jornalista petista na Jovem Pan não torna ela uma empresa petista. Todas as redações, então nenhuma delas é petista por isso. Nenhuma delas é petista por isso. Mais da metade. Deixa eu falar. Peraí, você já vai falar. Deixa o Joel fechar. Que eu poderia. Ele disse, há jornalistas petistas na redação aqui. Provavelmente há. Isso não torna... Isso não torna a Jovem Pan de esquerda. Pronto, deixa eu terminar uma frase. Deixa eu terminar. Ele tá dizendo... Ô, Vini, o Adriles provou meu ponto. Luiz tá bravinho agora. Você provou meu ponto. Então, se até a Jovem Pan tem maioria de repórteres de esquerda e não é de esquerda, então o fato do repórter... Porque aqui tem direção. A direção, toda empresa tem direção. A Globo, em São Paulo, a direção Globo foi quem mais fez pra prender o Lula. A Globo fez que... Eu conheci pessoalmente, ele era de direita. Olha lá, a esposa do Frias que ela posta nas redes sociais. Você não conhece, Adriles. Eu conheço pessoalmente, Otávio. Conheci pessoalmente o Otávio Frias. Vamos voltar. A direção das empresas de mídia, ela define o direcionamento. A Globo foi uma das responsáveis pela campanha contra o Lula. O Adriles vive num mundo de fantasia que funciona apagado, mas ele próprio se desmentiu. Ele próprio disse o real. Até na Jovem Pan tem jornalista petista. Isso não torna a Jovem Pan petista. Adriles. Obrigado por comprovar o meu ponto, Adriles. Você derrubou o copo d'água. O Lula vai derrubar as redes sociais? Ele não vai derrubar as redes sociais porque as redes sociais se erguem em seu nome. Falando da discussão que a Paulinha trouxe, que é muito relevante... Você está por fora do debate das redes também, Adriles. Os empresários das redes são contra a regulação estatal. Você me interrompeu. Peraí. Ele não me deixou falar uma frase. Ele não me deixou falar uma frase. Você falou umas 5 minutos aqui, Joel. Você tá de brincadeira. Eu vou tratar do mesmo jeito. Calma. Vamos deixar o Adriles falar. Mesmo jeito. Estão nervosos. Peraí. O No Adriles final fala... do seu comentário que você falou. O Adriles fala e depois eu deixo um tempinho pra mas você. aí não tem condição. Ele falou 5 minutos. Vai lá, Adriles. Não dá, ué. Olha... Existe um princípio para regular essa questão do que é opinião, o que é crime, o que é incitação a algum tipo de delito, que foi feita por um líder mundial. Sabe quem? Jair Bolsonaro, o Messias, falou: olha, a gente pode fazer um decreto de lei aqui, regulando as redes sociais, regulando no bom sentido a fazerem. Isso, ele que quis regular as redes sociais. É isso mesmo. Peraí, Joel. Peraí, caralho. Peraí, sem palavrão. Ah, mas aí não dá, ué. Não, sem palavrão. Vai, não dá. Sem palavrão, senão eu vou mudar o assunto. Tá bom, então não dá pra falar assim. Ele fez o que seria crime, o que seria incitação a terrorismo, o que seria incitação a pedofilia, o que seria incitação a tráfico de drogas, incitação a suicídio, esse tipo de coisa deveria ser banida imediatamente. Agora, e outra, deveria ser julgada por juízes eventuais que provem preventivamente perceber o que é um crime ostensivo. Agora, as redes sociais definirem discussões sobre vacinas, sobre Covid, sobre medicamentos, sobre princípios identitários, sobre questões de pautas progressistas, isso é da lei do princípio da eventual opinião. Você não pode criminalizar e perseguir a opinião, sobretudo a gente se sabendo que tem hostes progressistas que fala pelo próprio Mark Zuckerberg, que eventualmente, que ele fala que a equipe dele é progressista, é de esquerda, e sim, de alguma forma, é claro que de toda forma vai perseguir um tipo de opinião que acha, que percebe como ofensiva a sua percepção de mundo. É ideologia. É ideologia. As redes sociais são ideologizadas. 30 segundos para cada um falar mais um pouquinho sobre esse assunto. Joel. Adriles lembrou bem, quem quis realmente regulamentar as redes sociais no Brasil foi Bolsonaro. Ele queria judicializar as redes sociais. Ele quer que a rede social tenha que ir para a mesa de um juiz. Vai terminar no Supremo Tribunal Federal para saber se o cara que está vendendo remédio falso, que matou gente, pode perder a conta ou não. O Bolsonaro, sim. Sabe por que ele quis regulamentar? Porque ele quer liberdade para ele e para os propagandistas dele mentirem o quanto eles quiserem. Não vamos topar isso, não. No Brasil não vai topar isso, não. Não vai Essa topar palavra isso, de regulamentar, ela me arrepia. Ninguém tem que regulamentar nada na internet. Você dá a sua opinião e é isso. Sabe por que é muito perigoso? Porque quem vai ficar de olho em se isso aqui você pode falar ou não é uma pessoa. E pessoas são falhas. E pessoas tendem a ter uma ideologia diferente da sua. Então... Quando começa essa coisa de regulamentar, já vai para censura. Adriles, para fechar. A regulamentação não é da rede social. A regulamentação é pela lei vigente constitucional no Brasil e no mundo. Você tem o direito à livre expressão, à livre opinião. Você não privada, tem, você não tem direito... Deixa ele fechar. Livre opinião é uma praça pública, rede social. Você não na tem... minha casa... Deixa ele fechar. Ué, não dá, ué. O que você não tem direito é você incitar ao crime. Crime é terrorismo, é pedofilia, é tráfico de drogas, é incitação ao suicídio.
eventualmente você não tem direito de fazer nada disso. Agora, opinião livre sobre medicina, sobre medicamento, sobre pandemia, sobre AIDS, sobre doença, sobre identitarismo, você tem que ter. E essas opiniões estão sendo demonizadas e perseguidas por um princípio progressista contra conservadores dentro da rede social. Não precisa regulamentar, Lula. As redes sociais já estão a seu favor.